Boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos. Eu estou ótimo também, obrigado. Então, hoje eu quero falar sobre o funcionamento da mente e a nossa programação de fábrica. Tá? Quando eu digo programação de fábrica, eu estou falando sobre instinto. Tá? Ou seja, todos os seres nasceram com um instinto para sobreviver e para subsistir, pelo menos, né? Então vamos começar pelos mais básicos, né? Vamos falar um pouco sobre os vegetais. Um vegetal, ele nasceu com uma programação de fábrica de que ele é um grãozinho, né? E depois esse grãozinho vai recebendo água e nutrientes da terra e vai se transformando numa árvore. E tem algumas coisas que elas são feitas para poder até sobreviver a algumas catástrofes, por exemplo, né? As árvores, elas têm raízes, então quando existe um desequilíbrio ou até um reequilíbrio, que tem ventanias, que tem chuvas, ela se mantém firme por causa da raiz. Tá? Os animais que já têm uma programação também de fábrica, o que é essa programação? Eles se alimentam, eles não têm controle, como também nós não temos controle sobre a alimentação. Você colocou a alimentação na boca, daí por diante existe uma programação que faz a digestão, que vai fazer, vai ser expelido aquilo que não foi aproveitado, vai aproveitar alguns nutrientes. Desculpa. Dentro dessa nossa programação existe uma coisa que chama-se sobrevivência. Tá? Então, por exemplo, você vê que para animais, ou até mesmo para crianças, você não precisa dizer para ela assim, olha, quando alguém levantar a mão, corre um risco de você de fazer mal à tua saúde, ou à tua sobrevivência. Tá? Você vê que o cachorro, você levantou a mão para ele, ele vai lá e ataca você. Se você for devagarinho, ele vai entender. Os seres humanos da mesma forma, tá? Eu estou resumindo, né? Isso é um pouco mais complexo, mas eu vou resumir, que os seres humanos funcionam da mesma forma. Então, nós temos tendência a nos apegar àquilo que é negativo. Tá? O negativo, ele tem muito mais relevância do que o positivo. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Imagine que vocês têm um relacionamento e a pessoa, ela, por acaso, o tempo todo ela está fazendo carinho em vocês. Por 10 anos essa pessoa faz carinho. Um dia que ela estava irritada e ela de repente foi brusca com vocês, aquela pessoa ela passa a ser o vilão. Tá? E todo o passado, aquilo que foi bom, ele naquele momento você esqueceu. E você vai guardar mais aquela sensação de um momento de desequilíbrio dele do que todo o restante que ele fez de bom. O que isso vai acarretar? Vai acarretar uma coisa que nós chamamos de falta de gratidão, tá? Porque a gente tende a esquecer as coisas boas, a gente passa sempre a observar as coisas ruins, isso nos mínimos detalhes, tá? Outro exemplo que eu dou para vocês é, quando vocês acordam de manhã, tiveram uma noite muito boa, mas vocês tropeçam e machucam o dedinho, por exemplo, né? Esse é o típico da manhã, né? Que estraga o dia de todo mundo. E aí o que acontece? Você teve uma noite boa, o dedinho está doendo. Você tomou um café bacana que você tem na sua casa, o dedinho está doendo. Você chegou no escritório, seus amigos falando bom dia, o dedinho está doendo, você desconta neles. Então isso vai acarretando uma troca de energia negativa, tá? Mais para frente, quando a gente estiver pegando toda a tabela de vibrações, vocês vão entender que cada vez que vocês têm um sentimento ruim, vocês emitem esse sentimento ruim e ele para em algum lugar e depois ele acaba voltando para vocês de alguma outra forma. Tá? Mas na mesma intensidade e na mesma frequência, tá? A mesma vibração. Então isso vira uma cadeia de coisas ruins, até parar em alguém que tem um equilíbrio melhor, que ele devolve e na hora volta para você, tá? Ou vai voltando da mesma forma em cadeia. Então, comecem a observar a partir de hoje as suas reações, os seus sentimentos. Os pensamentos é mais difícil de você observar. O sentimento que vai gerar uma reação, sempre, né? Então você pensa, aquilo lá você interpreta, o seu cérebro fala, opa, perigo. Então você tem uma reação e gera uma vibração. Comecem a observar e comecem a lembrar das coisas positivas mais do que as negativas. Não é muito simples não, é até complicado. Mas tudo com prática funciona, tá ok? Então hoje tem galo cantando na chácara. Ótimo para vocês, ótimo dia para vocês, ótimo sábado. Muito obrigado pela atenção, nós falaremos muito mais a respeito disso. Eu vou deixar
postagens curtas para que todos possam assistir e participar.